Fala aí, mano. Tudo bom? Eu acho que tanto eu quanto você, a gente já tá um pouco cansado do cenário do meu quarto, né? Vamos sair pra passear hoje então? Que você acha? É a primeira vez que eu tô gravando na rua, então eu vou receber pela primeira vez olhares. Vai sair cheio de barulho de carro, pessoa falando, passarinho. Mas essa é a ideia mesmo. É sair completamente do normal dos meus vídeos, porque eu não tô aguentando mais. Quero compartilhar um pouco hoje sobre o que tem acontecido na minha vida e ao mesmo tempo impactar a sua vida com o que Deus faz em mim, porque o meu intuito nunca é falar só sobre mim, né? Senão eu virava um blogueiro, mas nem ferrando, querido. Então, o que tem acontecido é que eu tô transitando da adolescência pra vida adulta. Isso é tipo, é top, mas é uma loucura total também, tá ligado? Porque dos 17 pros 18 você começa a abrir a sua visão de uma maneira extraordinária. Isso te causa um medo, mas te causa um crescimento absurdo também. A galera buzinando aqui é osso, mas vamos lá. Eu tenho me autodesenvolvido então bastante, lendo livro, vendo palestra. Cheguei até a ouvir podcast, você acredita? Cala a boca, parceiro, deixa eu gravar aqui no bagulho. Eu tô falando sobre isso porque ao fazer esse tipo de coisa, que tem me dado um crescimento muito grande, eu comecei a ganhar uma autoconfiança muito boa. Só que eu comecei a exagerar. E tudo que é exagero é ruim. Eu aprendi isso com minha mãe. Grava isso. Tudo o que é exagerado é ruim. Só tem uma coisa na sua vida que você pode exagerar. Apenas uma coisa. É o seu amor por Deus. Você pode exagerar no quanto você quiser em amar a Deus. Em mais nada. Porque o mosquito tentou entrar na minha boca. Que da hora. Nunca mais gravo na rua. Tô brincando. Mas... enfim, comecei a exagerar na autoconfiança. Então, por estar me aprimorando demais, comecei a acreditar que dava para viver uma vida meio que independente de Deus. Não é exatamente isso, mas é difícil de explicar ao pé da letra o que estava acontecendo. Mas, vigiando e me autoanalisando com o tempo, eu percebi isso e parei. Vigiar e orar, que é algo extremamente necessário para você manter uma vida cristã, uma vida seguindo Jesus de maneira saudável e correta. E aí você pode pensar, não, então você parou de se autodesenvolver? De maneira nenhuma. Não tem nada de errado em você ler um livro, em você ficar mais disciplinado, em você pegar conhecimento de algumas ferramentas que existem no mundo para aprimorar a sua vida. Isso não é errado. O errado é você se debruçar em cima disso. É você fundamentar a sua vida em cima disso. É você depositar a sua alegria, a sua confiança, a sua saúde nisso. Porque isso deve ser o papel de Deus. Deus deve ser o fundamento. Deus deve ser o centro. Deus deve ser o fim da nossa vida. Entende? Lendo a Bíblia ontem, eu percebi, Deus me mostrou uma situação tanto quanto parecida com a minha, que foi a dos magos de Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de faraó. E o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Em outra versão bíblica, chama esses sábios e encantadores de magos. Por isso que eu vou citar aí, logo em seguida, a palavra magos. Bom, nessa história você percebe que Moisés e Arão transformaram seus cajados em cobras, com o poder que Deus tinha dado a eles, para provar a Faraó que Moisés tinha sido enviado por Deus para libertar os escravos. Mas Faraó tinha uns magos que andavam com ele. E esses magos conseguiram reproduzir isso, sem o poder de Deus. Faraó, percebendo isso, endureceu seu coração, porque pensou, pô, se os magos conseguem fazer a mesma coisa sem o poder de Deus, então isso aí nem é Deus. Entendeu o que tá fazendo? Isso aí é caô de Moisés.
E então aí você me pergunta, pô, mas então qual é a diferença? Já que tem como reproduzir algumas coisas que a gente consegue fazer do lado de Deus apenas com recursos humanos, vamos dizer assim. A diferença é o poder. Esses dias pra trás eu assisti num anime, veio uma cena que Deus falou comigo. Um personagem que era muito mais poderoso, muito mais forte do que o outro personagem, vamos chamar o personagem poderoso de A e o personagem que não era poderoso de B. O A derrotou B. E B, vendo isso, olhou pro A e falou, cara, você é muito forte, você é muito forte. O A virou pra ele e falou, não confunda força bruta com poder. Aí eu entendi tudo, é exatamente isso. A gente não pode confundir força bruta com poder. Tem muita coisa que a gente consegue conquistar no mundo com a força bruta, e a gente deve realmente usar a nossa força bruta para conquistar. Por exemplo, a compra de um carro. A gente deve ser determinado no trabalho, na disciplina, a gente deve aprender novas habilidades para ganhar dinheiro para conseguir conquistar aquele carro. Mas a gente não deve basear nossa vida simplesmente em força bruta e determinação, porque sendo assim, a gente pode acabar tirando Deus da nossa vida e achar que somos independentes dele. Mas isso é uma mentira, porque é muito mais fácil e muito melhor viver com o poder de Deus do que viver à base da própria força bruta. Até porque vai ter uma segunda parte da história desses magos, e olha só o que vai acontecer. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram, e havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Bom, o que a gente vê aí? Moisés, com o poder de Deus, transformou o pó da terra em piolhos. E isso foi algo extraordinário. Os magos tentaram reproduzir isso com ciências ocultas e não conseguiram. Então eles chegaram em Faraó e falaram, realmente, isso aí Moisés não fez com ciência oculta, não fez com nenhuma mágica, ele fez isso com o poder de Deus. Isso aí tem o dedo de Deus. E é exatamente isso. As pessoas que tentam viver as suas vidas sem Deus, elas podem até conseguir bons resultados em suas vidas, podem até conseguir um certo sucesso. Mas as pessoas que baseiam a sua vida no poder de Deus, alcançam resultados tão extraordinários que quando outras pessoas olham para a vida dessa pessoa, conseguem enxergar que na vida dessa pessoa tem o dedo de Deus, que é que todo aquele resultado, que todo esse sucesso, a gente consegue entender que não é só força bruta da pessoa, não é só o fruto do esforço da pessoa. É tão extraordinário os resultados da pessoa, é tão extraordinário os frutos da pessoa, que a gente olha e percebe, não, isso aí tem o dedo de Deus. Eu quero ser canal de Deus para Ele confrontar você nesse momento, assim como Ele me confrontou. Em fazer com que você não baseie a sua vida simplesmente nos conhecimentos a respeito desse mundo, simplesmente nas ferramentas que existem nesse mundo. Você não baseie a sua vida na sua força, apenas na sua determinação, no seu foco e concentração. Você tem que ter tudo isso, com certeza. Você pode usar ferramentas que existem no mundo para conquistar coisas, se elas não forem ruins, lógico, né? Se você não for usar um meio, sei lá, vou traficar para conquistar minhas coisas. Aí também não, né, meu querido? Se você não, eu tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, com certeza. Você pode usar a sua determinação, o seu foco, a sua energia para conquistar o que você tem que conquistar. Mas não baseie a sua vida nisso. Lembre-se que você depende de Deus. Lembre-se que você precisa do poder de Deus. Lembre-se que é o poder de Deus que sustenta você. A palavra de Deus diz assim, se chegue diante do trono da graça com toda a confiança, para que você receba misericórdia e o poder que te sustenta na sua fraqueza. As pessoas que baseiam a sua vida na sua própria força bruta não possuem o poder de Deus que vai sustentar elas na fraqueza. Elas não têm esse poder de Deus que sustenta elas na fraqueza. Ela não tem o poder de Deus que vai causar nela transformações e mudanças e frutos extraordinários. Essa é a diferença entre uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus, você pode fazer coisas tops, você pode conquistar resultados incríveis, você pode fazer tudo o que é possível, mas quando você está com Deus, que é o Deus do impossível, você consegue transcender isso, você vai além,
porque o seu Deus é o Deus do impossível. Então você consegue fazer o que é possível com as suas mãos, e o que não é possível para você, você entrega nas mãos de Deus e Ele faz para você. É isso que faz a vida com Deus extraordinária, porque enquanto eu faço o que é possível, o meu Pai Celestial realiza para mim tudo o que é impossível. Quando você começar a viver isso, as pessoas vão olhar para você e ver a glória de Deus refletida em você. Você vai começar a funcionar como uma espécie de espelho. Você vai estar olhando para Deus como um espelho, a glória dele vai bater em você e vai refletir nas pessoas ao seu redor. Elas vão olhar para você e vai perceber, não, nessa vida aí tem algo diferente. Nessa vida aí tem o dedo de Deus. Então é isso. Decida viver com poder e não apenas por força bruta. Use as suas mãos para fazer o que é possível. Mas não viva apenas na base do possível, porque você tem um Pai Celestial que consegue fazer qualquer coisa. Viva entregando a sua vida a Ele e você vai viver coisas extraordinárias. Fica com Deus e tamo junto.